Você já descobriu em um domingo calmo que o silêncio da casa pesa mais que o peso do seu corpo? Como se o sofá fosse um tribunal e cada minuto de descanso fosse prova contra você. Você olha para o teto e sente o cutucão de uma voz que pergunta: e aí, cadê o que você produziu hoje? Há pratos na pia, um e-mail por responder, um curso por terminar, um corpo cansado que pede um intervalo. E ainda assim, basta afrouxar um pouco as cordas para que alguma culpa se aproxime, vestida de obrigação e zelo, como quem diz: não exagere no conforto, alguém vai notar. É estranho e ao mesmo tempo conhecido. O descanso, que deveria acolher, desperta uma vigilância interna. Por quê? Hoje vamos atravessar devagar esse território. Sem receitas mágicas, sem promessas fáceis, sem a ideia de que basta querer para que a culpa desapareça. Vamos olhar para esse sentimento como um sinal, não como um defeito, como um pedido de conversa, não como um inimigo. A psicologia analítica, a leitura de mundo inspirada pelo trabalho de Carl Jung, não nos entrega atalhos, mas uma bússola. A psique busca equilíbrio, e quando um polo domina, o oposto pede passagem. Se o nosso valor foi amarrado ao fazer, o simples ato de parar acende alarmes. Entender esses alarmes não significa silenciá-los à força, e sim colocar luz onde havia apenas hábito. Se esse tipo de reflexão te acompanha e faz sentido para a sua caminhada, inscreva-se no horizonte interior. Aqui, a gente respira junto, sem pressa, e volta ao caminho com mais clareza. Nosso primeiro movimento é olhar para o enredo cultural e íntimo que confunde produtividade com valor pessoal. Crescemos cercados por slogans generosos com o esforço e impacientes com a pausa. Histórias de superação nos emocionam. Calendários cheios parecem medalhas invisíveis e expressões como correr atrás, dar o seu máximo, não deixar para depois, colam na pele como segunda natureza. Não há nada de errado em gostar de fazer, de criar, de trabalhar bem. O problema começa quando a bússola interna é substituída por um velocímetro, quando cada gesto precisa justificar a nossa presença no mundo. Aí, descansar vira risco de desacreditar o próprio valor. Dentro de casa, muitas vezes, aprendemos cedo que ser prestativo encaixa e que parar é suspeito. Alguém, lá atrás, associou cuidado com vigília, amor com sacrifício, respeito com produção ininterrupta. Não é uma regra escrita, mas um clima que configura as salas, os almoços, as conversas de fim de dia. Você chega e diz: não fiz nada hoje, como se nada fosse uma acusação. E esse nada tem um sentido estreito. Nada que possa ser fotografado, medido, empilhado, faturado. Você respirou, caminhou, deitou, olhou as nuvens, esperou o átimo de coragem para continuar. Mas isso, por não entrar em planilhas, costuma ficar invisível. Nessa paisagem, a psicologia analítica nos ajuda a pensar o quanto a unilateralidade cansa. Quando investimos toda a nossa energia numa única direção, por mais brilhante que ela seja, outra parte de nós empalidece. E o que é deixado de lado não se extingue. Ele espera. Mais cedo ou mais tarde, aparece na forma de inquietação, de irritação sem causa aparente, de uma agitação que não se explica só com cansaço físico. O descanso, então, deixa de ser opcional. Ele se torna a borda onde o que foi esquecido tenta falar. Talvez você conheça bem a cena. Férias marcadas, você leva o notebook só para garantir. Promete a si mesmo abrir uma vez por dia, 5 minutinhos, e quando percebe, está com a postura de escritório, o olhar duro e o corpo ausente da paisagem. Ou aquele fim de tarde em que o corpo pede um cochilo de 20 minutos e você negocia. Durmo, mas depois compenso. Como se o sono tirado do relógio devesse ser devolvido com juros. Ou ainda, a manhã de domingo em que a cidade quieta contrasta com a urgência do seu dedo, que atualiza e-mails como quem busca uma sirene familiar. O apito do novo compromisso traz alívio. Você volta a ter função. Volta a merecer. No segundo movimento, vamos entrar no coração da culpa. Não como vilã absoluta,
mas como guardiã de fronteira. A culpa aparece quando cruzamos uma linha que, sem perceber, aprendemos a não cruzar. Ela diz: está fazendo diferente do combinado. E qual foi o combinado? Ser útil, sempre. Ser forte, sempre. Ser presente para os outros, sempre. A culpa vigia esse sempre como um cão de guarda fiel. Quando você tenta descansar, o cão late. Ele não quer ferir, quer manter a casa como ela sempre foi. Sob a lente da psicologia analítica, podemos imaginar duas figuras internas conversando. De um lado, uma voz antiga, séria, que conhece as contas do mês, a necessidade de ser confiável, o mundo que cobra. Ela protege, organiza, sustenta. Do outro lado, uma voz mais leve que lembra que o corpo não é máquina, que a criatividade precisa de ar, que a vida também se faz de intervalo. Quando uma domina a outra por tempo demais, a balança perde o prumo. Descansar, então, é o gesto mínimo que permite ao lado esquecido se manifestar. E por isso o desconforto. Não por ser errado, mas por ser diferente do regime habitual. A culpa, nesse sentido, funciona como o alarme de um museu. Você se aproxima de uma obra frágil e o sensor acusa movimento. Por muito tempo, aprendemos que a obra frágil era a nossa dignidade, sob risco de perder-se se a vigilância caísse. Mas talvez a obra frágil seja precisamente a nossa capacidade de parar. Frágil porque pouco exercitada, porque exposta a mal-entendidos, porque não rima com aplausos imediatos. Quando o alarme soa, você pode fugir do museu, achando que entrou no lugar errado. Pode quebrar o alarme, brigando com o próprio sistema. Ou pode respirar e explicar ao guarda o porquê da sua presença. Ficar perto com respeito, aprender o caminho para voltar sem assustar. O terceiro movimento é o do valor. Se o valor é confundido com utilidade, ele oscila ao sabor das tarefas concluídas. Em dias produtivos, você se sente autorizado a existir. Em dias mais lentos, tudo parece frouxo. É uma oscilação exaustiva. Mas há outra forma de medir, menos como uma régua e mais como um pulso. Uma vida com pulso alterna contração e expansão. Trabalhar, criar, servir, cuidar. Contração. Parar, escutar, brincar, dormir, expansão. Sem uma, a outra se corrompe. Não se trata de equilíbrio perfeito, milimetricamente calculado, e sim de reconhecer o ritmo maior que nos inclui. Descansar não é prêmio, é parte do ritmo. Para que essa mudança deixe de ser apenas conceito, vale olhar para a imagem simples. Um atleta treina, mas depende do intervalo para que o músculo se recupere e cresça. Uma massa de pão precisa de descanso para fermentar e ganhar forma. Um campo exige pouso entre safras para voltar a dar. Em cada exemplo, o intervalo não é a ausência de trabalho. É a etapa invisível em que o trabalho se torna possível. A cultura do desempenho nos mostra muito as linhas de chegada e pouco as pausas férteis. Quando internalizamos só as chegadas, o descanso soa como abandono da corrida. Visto de perto, ele é o trecho de sombra na trilha, onde o corpo baixa a temperatura e os olhos recuperam a nitidez. Vamos agora aterrissar em cenas cotidianas. A mãe que fecha os olhos por 12 minutos e, ao abrir, sente um aperto por não ter dobrado as roupas. O estudante que promete 30 minutos sem telas e, a cada notificação, ouve a frase: "Você não está se esforçando o bastante." O profissional autônomo que, ao evitar o celular no almoço, percebe o garfo mais leve, mas logo vem o impulso de compensar depois do expediente. A pessoa que cuida de alguém doente e, ao rir de um vídeo bobo, se pega pedindo desculpas por sorrir. Em cada caso, o descanso carrega a suspeita de que a lealdade ficou comprometida. Lealdade a quem? Ao ideal de força sem rachaduras, ao mito de que só quem não para não se perde. A psicologia analítica sugere que, quando uma imagem domina, sua contraparte cresce nas sombras, pedindo reconhecimento. Se vivemos identificados com a imagem de incansáveis, não é surpresa que o oposto apareça como exaustão, distração compulsiva, lapsos de memória, pequenas sabotagens do corpo. Não porque o corpo trai,
mas porque tenta equilibrar aquilo que a vontade esticou demais. O descanso planejado é uma forma de não deixar que o oposto invada como tempestade. É abrir a janela às nuvens antes que o vento estoure o vidro. O que fazer com a culpa quando ela vem? Primeiro, notar como ela se apresenta no corpo. Talvez seja um aperto nos ombros, uma pressa para levantar, uma narrativa de "depois eu mereço". Talvez seja uma comparação automática com alguém que segue produzindo. Nomear o que acontece não é desculpa, é responsabilidade consigo. Dizer para si: agora sinto culpa por descansar. A frase simples tem efeito de lâmpada acesa. O quarto continua o mesmo, mas você enxerga onde pisa. Ao invés de discutir com a culpa, que costuma inflamar mais a discussão, experimente escutá-la por 1 minuto. O que ela diz que está em risco? Reputação? Estabilidade? Amor? E pergunte com honestidade: o que de fato ameaça isso agora? Às vezes há algo concreto a considerar. Às vezes não. Quando houver algo concreto, talvez o descanso precise ser redefinido. Quem sabe menos tempo hoje, mais qualidade amanhã. Quem sabe um recado gentil combinado com quem divide a rotina com você. Quando for apenas o hábito falando alto, você pode ensaiar uma resposta calma. Obrigado por cuidar de mim do jeito que você aprendeu, mas agora eu vou experimentar outro jeito. E então, deitar, caminhar sem meta, olhar pela janela com a gravidade de quem trabalha por dentro. A prática ensina ao cão de guarda que a casa continua segura, mesmo quando as luzes baixam. Uma prática de observação pode ajudar. Reserve um pequeno intervalo do dia, mesmo que seja de 7 respirações completas. Sente-se. Sinta os pés. Traga ao pensamento uma situação em que a culpa pelo descanso costuma surgir. Não mergulhe na história como quem se afoga. Olhe-a como quem segura uma fotografia. Repare nas frases prontas que vêm. Se eu parar, alguém vai me ultrapassar. Se eu dormir, vou perder o fio. Se eu não responder agora, serei esquecido. São frases ternas na intenção, duras no efeito. Agradeça a intenção. E mantendo a respiração, faça uma pergunta que abre espaço. O que o meu corpo precisa para continuar confiável por mais tempo, não só hoje? Às vezes a resposta é água. Às vezes é alongar. Às vezes é fechar os olhos por 10 minutos. Às vezes é nada. E o nada, aqui, é pleno. Outra prática é marcar no calendário. Não apenas as entregas, mas os espaços de recomposição. Não para transformá-los em obrigação competitiva, mas para protegê-los do atropelo. Você pode escolher um pequeno ritual. Ao terminar um bloco de trabalho, encostar a testa nas mãos, inspirar, expirar e dizer para si a frase que quase nunca dizemos: hoje foi o bastante por agora. Essa frase não encerra o mundo, apenas suspende a autoexigência por tempo suficiente para que a energia volte a circular. O curioso é que, muitas vezes, a culpa diminui quando o descanso tem contorno. O indeterminado assusta, o combinado acalma. Se você convive com a sensação de que está sempre devendo, experimente escrever 2 colunas no fim do dia, sem capricho e sem pretensão de arquivo. De um lado, o que foi feito até o mínimo gesto, responder uma mensagem difícil, cozinhar, escutar alguém, caminhar até a esquina. Do outro lado, o que foi sentido, cansaço, paciência, irritação, ternura. A primeira coluna lembra que a vida é mais densa do que julgamos. A segunda devolve humanidade a quem às vezes se trata como ferramenta. Ler as 2 de relance antes de dormir é uma forma simples de avisar ao corpo: eu te vi. Lembre-se também de que descanso não precisa ser uniforme para todos. Há quem recarregue no silêncio, há quem precise de conversa leve, há quem encontre repouso em cuidar de plantas, cozinhar sem cronômetro, brincar com um animal de estimação, tomar sol na calçada. O elemento comum não é a técnica, e sim a qualidade de presença. Descansar é o gesto de estar onde se está, sem pendurar o coração no próximo compromisso. Isso se aprende por tentativas. Às vezes você erra a mão, para menos ou para mais, e tudo bem. O corpo, quando respeitado, se torna aliado e professor.
Talvez você se pergunte, mas e se o mundo não der brecha? E se o trabalho apertar, se houver contas, prazos, gente precisando? É real. Seria injusto fingir que basta desejar uma tarde livre e o universo rearranja a agenda. Justamente por isso, o descanso começa pequeno, quase invisível, porém decidido. Um café tomado sem tela. 2 minutos olhando a luz que entra pela janela antes de ligar o computador. Uma caminhada curta até o portão respirando mais longo que o costume. O celular virado para baixo enquanto você mastiga. São gestos que não mudam as circunstâncias, mas mudam a sua presença nelas. E, com o tempo, ampliam a margem de manobra. Há também o descanso do pensamento produtivista sobre o próprio descanso. O paradoxo é comum. Você marca 1 hora de folga e passa a hora inteira medindo se está descansando direito. É como tentar dormir vigiando o sono. Quando se perceber nisso, sorria de leve. O hábito de medir apresenta suas credenciais mesmo na praia. Acolha e repita para si. Agora não é hora de render, é hora de ser. Em geral, a simples troca de pergunta do quanto isso vai me adiantar para o como estou me sentindo agora já desloca o centro de gravidade. Pequenos cliques internos produzem grandes diferenças na qualidade do repouso. Algumas pessoas temem que, ao abrandar a vigilância, vão perder o impulso de criar. É compreensível. Mas observe como ideias costumam chegar. Num banho, numa caminhada, numa conversa solta, na borda do sono, enquanto você corta legumes, enquanto olha a rua pela janela. O trabalho se beneficia de momentos em que você não cobra dele desempenho. Não é abandonar o rigor, é oferecer ar ao fogo. A chama dedicada precisa de oxigênio. Sem ele, apaga. Em certos momentos da vida, descansar inevitavelmente convoca lágrimas. Não por tristeza isolada, mas porque o corpo, ao sair do modo segurar tudo, devolve emoções adiadas. Chorar não é sinal de fraqueza. Às vezes, é o escoamento que torna o restante possível. Se isso acontecer, escolha um lugar seguro. Cuide de si. E se fizer sentido, busque apoio profissional de confiança. Descansar também é autorizar ajuda. Nem sempre vamos dar conta sozinhos, e reconhecer isso é uma forma de dignidade, não de falha. Existe um tipo de culpa que surge mais forte quando tentamos descansar perto de quem admiramos. Talvez porque tememos decepcionar, parecer menos comprometidos, perder a estima. Aqui, ajuda a lembrar que exemplo também é pausa. Se você ocupa um lugar de referência para alguém, filhos, colegas, amigos, a forma como descansa educa. Ensina o que é autocuidado sem barulho. Ensina que metas se sustentam na alternância entre concentração e soltar. Ensina que o que merece durar precisa ser alimentado com paciência. A cidade moderna multiplica a tentação de estar sempre ligado. O feed não termina, as mensagens não cessam. Há sempre outro vídeo, outra aula, outra análise, outra comparação possível. O descanso nesse contexto não é mero repouso, é uma decisão contracorrente. E decisões assim se tornam mais firmes quando ganham um para quê claro. Para que descansar hoje? Para reaprender o ritmo, para ouvir o que o meu corpo e a minha mente têm tentado me contar, para que o dia de amanhã não roube de mim a presença de hoje, para não me extraviar daquilo que me importa. Quando o para quê está vivo, a culpa não some, mas perde parte do seu poder hipnótico. Uma imagem final pode ajudar a reunir tudo isso. Pense num lago. Quando o vento sopra forte, a superfície se agita e o reflexo do céu se quebra em 1000 pedaços. É bonito, é movimento. Mas, para enxergar o contorno das montanhas com nitidez, para ver as árvores desenhadas na água, é preciso que uma porção do lago fique lisa. Não é o lago todo, não é o tempo todo. É só o bastante para que algo verdadeiro apareça. O descanso é essa porção lisa. Ele não nega o vento, não despreza a travessia, não faz contas de superioridade. Apenas sustenta o espelho por instantes, o suficiente para lembrar quem somos quando a pressa não manda. Ao longo desta conversa, talvez você tenha reconhecido lugares íntimos, talvez tenha se incomodado.
É bom sinal. Significa que algo se moveu. Quando a culpa visitar de novo, e ela visitará porque aprendeu a cuidar assim, convide-a a sentar na varanda. Sirva um copo d'água. Diga que está tudo bem, que o trabalho está em andamento, que o descanso faz parte dele. Fique um pouco em silêncio. Observe. Depois, quando o corpo disser, levante e siga. O valor não se esgota no que você entrega. Ele pulsa no que você é, mesmo quando ninguém está olhando. Se este vídeo te ajudou a colocar palavras no que você sente, compartilhe com alguém que vive medindo o próprio valor pelo relógio. Às vezes, o presente que oferecemos ao outro é exatamente a permissão que buscamos para nós. E aqui, vamos seguir pensando juntos, semana a semana, no ritmo possível. Uma palavra para o seu descanso,